cantávamos juntos, eu vibrava ali no meu lugar, porque esta é uma das dimensões em que nós, como igreja, comunidade de Cristo, nós adoramos. Mas há muitas outras dimensões. E nos tempos que correm, um dos nossos maiores desafios é adorar a Deus no meio das lutas, das dificuldades. Eu quero começar com uma pergunta. Qual foi o momento na sua vida mais difícil que você já experimentou? Qual foi aquela circunstância em que ou você viu a morte muito perto, ou era tão complicada a situação que você ficou sem esperança? Jonas, vocês sabem, foi lá na barriga do grande peixe. Como é que foi para você? Lembrou? Escolheu? E uma segunda pergunta. Qual é o seu maior medo? Todos nós temos algum medo maior, assim, que a gente tenta evitar tudo que tem a ver com isso daí. É um terror mesmo, dentro de nós, e que nos invade. E eu queria que você colocasse hoje diante do Senhor essa situação, que é a situação mais difícil que você lembrou, mas também esse terror da sua alma, esse medo interior. Ao entrarmos dentro de Romanos 8, nós somos convidados por Paulo a lidarmos com as questões complexas, densas da nossa vida. E lá no versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, esta carta maravilhosa, se você busca renovação espiritual, não tem ainda um texto que você vai ler agora neste início de ano, devocionalmente, ou investigar, eu queria sugerir Romanos. É um excelente guia de viagem para nós que queremos conhecer e amar mais ao Senhor Jesus. Romanos 8, 28 diz assim a palavra de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Amém? Vamos orar? Paizinho, queremos ouvir a sua voz uma vez mais nesta manhã. Queremos ser movidos no nosso interior através da obra do Espírito Santo, nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra, que é viva, é poderosa, e que nesta manhã nós sejamos marcados pela sua presença uma vez mais, e que haja em nós um desejo de obedecer ao Senhor. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Quando o João viveu os seus meses da gestação, o João é o nosso filhinho, tem hoje 5 anos, eu e a Flávia experimentamos o período mais complicado da nossa vida até hoje. Foram muitos meses de gravidez de risco, a Flávia internada, e
a iminência da morte do João foi algo que mexeu profundamente conosco. Esperámos 15 anos pelo João, um filho muito aguardado, e naqueles dias, semanas, meses, em que os médicos eram às vezes tão pessimistas também, né? Preocupados, porque era uma situação realmente muito difícil. Eu pude conhecer uma dor que eu não tinha vivido antes. Vocês que são pais sabem, às vezes, as dores pelos filhos e o medo de perdermos os nossos filhos. Eu não sei se esse é o seu medo, o seu terror, e mais profundo, perder a esposa, o marido. Eu não sei. Mas o nosso medo está muito ligado às experiências da nossa própria vida. E houve um dia em que eu entreguei ao Senhor esse meu terror da alma, esse meu medo, a maior perda que eu imaginei que poderia ter nesta vida. E era o João. Então eu pude dizer ao Senhor, Senhor, eu entrego o João. A gente orou assim lá atrás, quando soubemos da gravidez do João. Mas foi com uma outra densidade, quando realmente eu entreguei esse medo terrível da minha alma e fui consolado por Deus nessa certeza, nessa confiança de que acontecesse o que acontecesse com o João, com alguém que eu amo muito, alguém querido, com alguma das coisas, com alguns dos dons da minha vida, eu saberia confiar no Senhor e lidar com essa dor, com essa perda, porque o Senhor e o seu amor não me abandonarão. Nunca. É uma promessa que eu e você conhecemos, mas parece que é tão difícil às vezes ela entrar em nós. Somos humanos. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. E Deus conhece o mais profundo do meu coração, do seu coração. Então o seu maior medo, ou a experiência mais dolorosa que você já viveu, de alguma forma, fazem parte do que Deus trabalha em nós, para nos transformar, para sermos mais e mais como Jesus. O tema desta mensagem é a adoração que nos leva à experiência da vitória. Mas eu não queria falar sobre vitória que se baseia na vitória das minhas bênçãos. Eu ser próspero, bem-sucedido, tudo que eu toco vira ouro, como magia. Não. Nós temos as nossas bênçãos e Deus sabe o que nós gostamos, desejamos. Mas eu quero falar sobre uma vitória que está num plano muito distinto e que é essa conquista espiritual na nossa vida, que vem da estabilidade espiritual, que vem da confiança profunda que nós temos em quem Deus é e o adoramos por quem Deus é, mas também pela relação de amor que nos liberta, a relação de amor que Cristo Jesus nos convidou a participar. E é esta experiência de caminhar com Jesus e de sermos fortalecidos nele nos desafios da nossa vida. Então, eu quero convidar você a vir comigo nesta jornada, neste capítulo 8, que é um capítulo fantástico das Escrituras e que nos fala
sobre vitória, mas antes de falar sobre vitória, e é a mesma secção do texto, no versículo 28 nos vai falar sobre sofrimento. Nos vai falar sobre coisas difíceis, como são os nossos dias. Mas temos esta grande certeza, segurança, de que Deus está conosco. Amém? E de que Ele não muda. Ele nos ama. Ele nos escolheu. Ele nos chamou. Ele cuida de nós. E Ele nos santifica a cada dia. Nos torna mais e mais como Jesus. É a obra do Espírito Santo. Para que sejamos glorificados nessa glória eterna com Jesus, da qual desfrutaremos na eternidade. Isso é glória futura. Então vamos juntos. Há um personagem da Bíblia que vocês conhecem chamado Jacó. Eu acho que vocês lembram desta história. Jacó, numa circunstância muito difícil, ele diz assim: tudo trabalha contra mim. Perdi José, perdi Simeão e agora vou perder Benjamim. Tudo trabalha contra mim. É o que diz o texto de Gênesis. A visão de Jacó é a visão de alguém que está encalacrado entre perdas, administrando o pior que restava das perspectivas que ele tinha como pai, como patriarca. Tudo trabalha contra mim. Há momentos em que eu e você nos sentimos assim. E isso é exatamente o oposto do que nós acabamos de ler no versículo 28. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora é interessante na história de Jacó, como termina esta história. No final, a família é preservada, nenhum dos medos que Jacó tinha aconteceu. E é assim com a maior parte dos nossos medos. Eles nunca vêm a concretizar-se. A nossa ansiedade, a nossa preocupação, essas coisas todas que eu e você conhecemos, tem isso. Agora, o que é que acontece no final da história? No final, José diz a seus irmãos, isto é, capítulo 50, versículo 20 de Gênesis: não tenham medo. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus usou aquelas circunstâncias terríveis de José para abençoar a sua família, para abençoar a humanidade, e preservou aquilo que Jacó tinha mais medo de perder. E Deus trabalha assim muitas vezes nas nossas vidas. Então a gente se agarra aos nossos medos e paralisa. Às vezes uma experiência muito dura nos faz entrar numa desconfiança sobre Deus, numa greve de relacionamento. E parecemos sindicalistas: Senhor, ou você me dá isso aqui, ou então eu não volto à igreja, ou então eu não vou mais no pequeno grupo, ou eu vou parar de ler a Bíblia. E somos infantis, mas somos humanos. E o Senhor, na sua paciência conosco, Ele nos acolhe, nos escuta, e Ele não deixa de nos amar. Apesar dos nossos desabafos e das nossas crises e inseguranças. Os nossos medos, o nosso terror, as nossas más experiências são parte daquilo que Deus constrói em nós e que é sólido.
é sólido, se é fundamentado em Cristo Jesus. Se converge para o propósito de Deus nas nossas vidas. E mesmo que tenha sofrimento, dor, perda, nós sabemos que Deus não perdeu o controle. Sabemos que Deus tem a última palavra. E nos submetemos a Ele como adoradores que o reconhecem nas provas, nos testes mais difíceis da nossa vida. Às 11 horas da manhã, com uma banda, com toda a facilidade aqui, é mais fácil nós cantarmos. É mais difícil quando nós estamos no luto, quando nós estamos lidando com a nossa dor, lidando com os nossos medos. A palavra de Deus nos chama a olhar para Jesus antes de olharmos para essa realidade que existe, não podemos negá-la, mas que não pode determinar quem nós somos, como nós respondemos, como nós cremos. E é assim que Paulo escreve aos seus irmãos em Roma, capital do império, transmitindo-lhes essa confiança, essa segurança que nós temos no amor de Cristo Jesus. Eles viviam perseguição, existiam mártires conhecidos por eles que haviam morrido por causa do Evangelho, gente perseguida. Por isso Paulo fala muito sobre sofrimento, o martírio. Eu e você não conhecemos essa dimensão de seguir a Jesus na nossa jornada. Mas é nas provas mais difíceis, nas nossas noites escuras, na barriga do grande peixe, no nosso terror maior, é aí que Deus se revela a nós de novas maneiras que eu e você não tínhamos experimentado antes. Então a superficialidade, às vezes a própria mediocridade da nossa vida espiritual, ela é uma anestesia que nos condena, que nos priva desse relacionamento maravilhoso com Jesus. De conhecer esse amor, experimentar esse amor que nos cura, que nos restaura, que nos dá ousadia para crer naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Ele faz hoje, no nosso meio. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Amém? É nas provas e nas lutas mais difíceis que nós vivemos o versículo 28 e o versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu para sermos como Jesus. E essa é uma obra que o Espírito Santo faz em nós, faz nas nossas vidas. À medida que dependemos mais e mais dEle, que nos relacionamos mais e mais com Ele. Ele é o primeiro, é o primogênito entre muitos irmãos. E agora Paulo passa a descrever essa cadeia de 5 elos que forma essas bases da confiança e da segurança que eu e você temos em Cristo Jesus. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Glorificou à medida em que eu e você experimentamos a obra do Espírito Santo em nós, no já, mas também no ainda não. Na glória futura que eu e você conheceremos na eternidade. E é nesta confiança de que Deus nos escolheu, de que Deus nos ama, de que Ele nos chama para este relacionamento com Jesus,
que nos leva a crescer mais e mais e a ser como Ele, que Paulo agora passa a cantar, passa a celebrar neste cântico fantástico estas razões que eu e você temos para adorar a Deus nas dificuldades, nas lutas, mas também nos momentos de vitória e de alegria nas nossas vidas. Na estrutura do texto, do versículo 30 para o versículo 31, há um pulo aqui. A narrativa muito lógica de Paulo dá lugar à estrutura poética de um hino. Paulo celebra, não cabe em si, ao lembrar tudo aquilo que Romanos 5-8 fala sobre essa nova vida e a salvação que temos em Cristo. Por isso não há mais condenação, versículo 1, capítulo 8. Em Cristo Jesus somos salvos, libertos. Deus proporcionou-nos aquilo que eu e você não tínhamos condições de fazer. Deus nos deu a salvação em Cristo. E agora não há mais legalismos, não há mais condenação, não há mais religião que nos sufoca a tradições humanas. Agora há um relacionamento vivo, dinâmico, que nos faz conhecer e amar Jesus mais e mais. E Paulo não cabe em si ao pensar sobre tudo aquilo que Deus preparou para nós. E então ele pergunta, e são várias perguntas retóricas que nos levam da mente ao coração e à alma. Perguntas. Que diremos, pois, à luz destas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo celebra essa afirmação de que Deus é maior do que toda e qualquer luta e dificuldade que eu e você já experimentamos ou vamos experimentar nesta vida. Deus está do nosso lado. Amém? Amém? Ele é o nosso Deus. Ponto final. Vamos acabar a mensagem aqui? Deus é maior do que a maior luta, o maior deserto, a maior escuridão da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo começa então a descrever estas razões para nós crermos e confiarmos de que o amor do Senhor é o dom mais importante, o presente mais importante, o tesouro mais importante da nossa vida. Aquele que não poupou, versículo 32, o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Haverá algo mais difícil para Deus do que a entrega sacrificial de Cristo em nosso lugar? E Paulo passa a usar uma linguagem de tribunal jurídica para falar e descrever aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Ele não é apenas o advogado de defesa, ele é o intercessor. Ele morreu, mas ele ressuscitou e foi glorificado. A posição de honra, de autoridade, de supremacia de Jesus Cristo confere-nos esta vitória em que não há recurso, não cabe recurso, em que não há reversão possível neste veredito. Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar, assumiu a minha culpa, a sua culpa. E por isso eu e você hoje experimentamos a confiança da salvação, mas também a certeza de que ninguém nos pode acusar e ter essa acusação como uma ação ganha.
Por quê? Porque o mal, a morte, Satanás, o pecado foram derrotados na cruz. Aleluia! Então, hoje, eu e você, embora ainda vivamos num mundo sujeito ao pecado, uma sociedade em que os assaltos, a violência são exemplos de como o pecado está presente no mundo. E só experimentaremos essa vida sem a contingência do mal quando chegarmos à presença de Deus. Mas hoje Deus nos dá aqui e agora os recursos para enfrentarmos os nossos inimigos. E os nossos inimigos não são outras religiões, não são outros religiosos. Os nossos inimigos não são espíritos malignos. O Senhor nos dá os recursos para vencermos Satanás, para vencermos a acusação com que ele trabalha para nos fazer desistir de acreditar que Deus está conosco, que o seu amor é maior do que qualquer circunstância que eu possa viver. Então a nossa luta não é contra o sangue, não é contra homens de carne e osso, Efésios capítulo 6. Não é contra pessoas, mas é sim contra potestades e autoridades do mundo espiritual que estão sujeitos a Satanás. E sabem, por vezes nós esquecemos completamente que o mundo espiritual existe. Há pessoas que só falam do mundo espiritual, esquecem do mundo real. E há outras que só falam do mundo real e esquecem da dimensão espiritual da vida. E que eu e você vivemos uma luta, uma guerra espiritual a cada dia. Em que Satanás nos tenta, nos prova, nos procura desviar desse centro, desse foco, da nossa fé apoiada nesse amor, nessa relação com Jesus. Tudo o que eu deixo entrar neste círculo íntimo é idolatria. Então, eu e você somos chamados a manter os olhos abertos e a lembrar que estamos sim em guerra. E não é contra o vizinho ou contra o chefe ou contra alguém que nos fez mal. Não. Mas é contra quem age sobre as pessoas e as circunstâncias de uma forma sistémica, muitas vezes, fazendo com que São Paulo seja uma cidade tão violenta, tão difícil. Ela tem todos os seus outros bons encantos, mas é uma cidade profundamente exigente para quem vive hoje nela. Então eu e você precisamos temperar na nossa vida a compreensão de que sim, não é o acaso, não é apenas a coincidência, mas vivemos em guerra. Somos provados, testados. A tribulação faz parte. O inimigo vai agir em tudo o que ele pode para desestabilizar, para matar, roubar e destruir, e todos os derivados disso. E o meu e o seu foco precisa estar naquele que é a fonte da nossa fé. Nessa segurança de que nós realmente sabemos quem somos. A nossa identidade é clara e é em Cristo Jesus. Então eu vou enfrentar as minhas lutas, os meus medos em Cristo Jesus. Eu vou lidar com a rejeição sabendo que eu estou seguro em Cristo Jesus. Eu vou enfrentar as incertezas do amanhã nessa compreensão de que Deus está comigo. Estarei convosco todos os dias, disse Jesus na sua despedida nesta terra. É a cada um de nós que Ele nos fala. Eu e você vivemos uma guerra espiritual, mas não lutamos sozinhos. Deus luta por nós.
Para mais, consulte Efésios 6, 10 em diante. Deus nos deu as ferramentas e os recursos que necessitamos para manter vigilância e para seguir crescendo no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Paulo elenca 7 traumas distintos que nós enfrentamos. Alguns são ligados a necessidades que nós temos, outros têm a ver com medos, mas o que Paulo afirma é que em todas essas situações que ele experimentou na sua biografia, ele diz: não tenham dúvida, estamos em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguma coisa pode nos separar desse cordão umbilical que nos alimenta, que nos dá vida, que nos sustenta? Contemplar o Senhor, olhar para cima no meio das nossas grandes dificuldades, dos nossos medos, dos gigantes que se levantam contra nós, dos inimigos que nos atacam. Olhar para Jesus é manter o foco naquilo que realmente interessa, porque nada nem ninguém nos poderá separar deste amor de Deus por nós, selado em Cristo Jesus. Nada, ninguém. Por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E neste versículo 36, Paulo cita o Salmo 44, que era um salmo que os nossos irmãos e irmãs que foram martirizados, que foram perseguidos, no primeiro século, usavam como um salmo de inspiração, um salmo de afirmação da sua fé e disposição de morrer por Jesus. É o martírio, é a dimensão dessa entrega sem reservas a Jesus. Nós lidamos com perigos nas nossas vidas, coisas que queremos controlar e sabemos que não temos como controlar. E diante disso, saber que a morte e a vida, o agora ou daqui a 15, 20 anos, está nas mãos de Deus. Deus conhece. Por isso podemos descansar o futuro desconhecido nas mãos de Deus que o conhece. Eu não sei o futuro, você também não sabe. Mas você conhece um Deus que não muda e que Ele vai trabalhar na sua vida para que todas as coisas, na sua vontade soberana, que é perfeita, boa e agradável, possam convergir em Cristo para o nosso bem. Naquilo que nós entendemos e naquilo que nós não compreendemos e somos desafiados a entregar pela fé. O que é que você carrega com você, que você tanto ama e que não quer perder? E que não gostaria de perder? O que é que você tanto se agarra nesta vida que o impede, a impede de plenamente se render, dizendo: nesse amor de Cristo, em união com Cristo, eu estou pronto para seguir com Jesus e lidar com aquilo que a vida me trouxer. Seja a morte, seja a vida mais curta, seja a vida mais longa. Eu quero
Eu quero confiar e amar Jesus e quero depender dele para que o fruto da transformação na minha vida me faça mais como Jesus. E assim eu possa viver esse relacionamento com Deus, de intimidade, que me leva a amá-lo e a adorá-lo em cada circunstância da minha vida. Mas em todas estas coisas, versículo 37, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Esta afirmação da última parte deste texto, ela nos desafia, porque quem não quer ser um vencedor? Quem não quer ter os melhores prémios desta vida? Só que tudo aquilo que nós conquistarmos aqui tem essa mesma consequência. Vai ficar aqui. Tudo o que levarmos de taças, troféus, reconhecimento, carreira, tudo isso é importante. Agora, Paulo nos convida a uma vitória que vai muito além dos melhores troféus desta vida. E essa vitória é uma vitória gloriosa, definitiva, permanente, que transcende o tempo, que transcende São Paulo 2016. É esse investir no que é eterno. Deus está conosco. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quais são as coisas? Tudo aquilo que Paulo descreveu. E novamente Paulo vai usar o mundo espiritual em 9 das menções que Paulo faz a inimigos da nossa confiança, da nossa segurança em Cristo. Em 9, 3 tem a ver com o mundo espiritual. Então Paulo sim está atribuindo uma importância grande a essa dimensão espiritual da vida. Nós vivemos num país espírita, em que muito do espiritismo procura trabalhar a ideia de que os espíritos bons são anjos. Anjos que servem as pessoas. À luz da palavra de Deus, e isso tem uma relação com o contexto, inclusive, que leva Paulo a escrever aos Colossenses e a corrigir algo que começou a afetar a igreja, porque havia uma tentação por adorar anjos, reverenciar anjos. Então, nesta confusa matriz religiosa brasileira, o espiritismo é um desafio para nós. Porque no espiritismo não há espíritos bons agindo, há espíritos malignos. No baixo espiritismo a gente sabe, é feio, é grotesco. Mas no espiritismo kardecista não é diferente. São espíritos imitadores que procuram convencer as pessoas de que é o bem e é Deus que faz aquilo que acontece. Mas são espíritos imitadores. Então, no discernimento espiritual que como igreja eu e você precisamos ter, repudiar esses espíritos bons faz parte da nossa afirmação e daquilo que é corrigir o que a Bíblia nos ensina. Então os anjos, até eles, Paulo diz, podem ser motivo de desviarmos o nosso foco de Jesus. Então isso nos desafia. Não são só os demônios feios, e eles existem, e eles se manifestam, e eles agem em quem os convida principalmente, mas também os espíritos chamados de luz. Aqueles anjos que as pessoas até gostariam de ganhar alguma coisa de recompensa dessa relação religiosa.
Então não tenhamos dúvidas. Sejam as ameaças espirituais da altura, da profundidade, potestades malignas, expedientes que nos envolvem de sedução e de demonização, isso é uma realidade. Se eu e você estamos em Cristo e no seu amor, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos sentir com receio. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior. Já venceu, já derrotou o maligno. E eu e você temos esta mesma autoridade e este mesmo poder que o Espírito Santo nos dá em Cristo Jesus. Então, eu estou convencido, versículo 38, conclui Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada nos poderá separar deste amor que é nosso, em Cristo Jesus. Aleluia! Que diferença faz na minha vida a estabilidade espiritual, a confiança, a paz que vem do meu relacionamento com Deus. Que recursos Deus me deu para lidar com o medo, com as ameaças, com as pressões, com a sedução, com a tentação nas nossas vidas. Tudo isso é real. Em Cristo, no seu amor, eu e você temos o poder de Deus para ser mais que vencedores. Não naquela perspectiva humana do sucesso, como se o dinheiro fosse essa chancela. Não. Mas é essa vitória que transcende esta vida. É a vitória que não cabe nesta história humana. É a vitória em Cristo Jesus que é eterna, que vai fechar a história humana e vai dar lugar à eternidade, em que eu e você experimentaremos com Jesus a glória eterna que Ele preparou para nós. Aleluia. Então hoje, qual é a nossa escolha? Vamos dizer como Jacó: todas as coisas trabalham contra mim? Tudo parece contra mim. Tudo parece difícil, impossível. Ou vamos dizer como Romanos 8:28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos dizer: eu não vou lidar com os meus medos, eu vou fugir daquilo que me assusta, aquilo que eu não consegui então enfrentar ainda. Deus lhe deu recursos espirituais para enfrentar a tentação, para enfrentar maus hábitos, para enfrentar a sedução do maligno na sua vida. As áreas em que você precisa se fortalecer em Cristo para vencer o pecado, para vencer o mal. Vamos confiar nessa segurança que Jesus nos dá. Amém? Vamos enfrentar este ano os dias maus, os dias difíceis, sabendo que nós estamos em Cristo, no seu amor, fundamentados. O Senhor que nos ama também nos guarda e conduz ao longo de todas as incertezas do presente e do futuro. A graça faz-nos abandonar a confiança em nós mesmos para nos rendermos de maneira confiante no nosso Deus.
Então busquemos esta vida vitoriosa em Cristo. Uma vida de crescimento, em que as nossas dores são parte daquilo que Deus transforma e fortalece nas nossas vidas. Amém? Busquemos a estabilidade espiritual, como peregrinos que carregam o sorriso da eternidade, ao invés do olhar da incerteza. Vivamos como filhos de Deus, que dependemos dEle e confiamos na sua soberania. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Para a glória de Jesus, oramos juntos e afirmamos. Amém. Que Deus nos abençoe.